Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você estiver me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pod Terapia em Gotas. Meu nome é Kim Robola Neto, eu sou psicólogo, estarei hoje com vocês falando a respeito de 2020. E aí, você já se preparou para o ano de 2020? Já tem planos, já tem agenda, não tem? Tá com medo? Tá se apegando a 2019? Tá querendo que acabe logo? Como é que tá a tua relação com este começo / finalzinho de ano, né? Quando a gente começa a falar desses temas, o começo e final de ano, é muito interessante, porque assim, tecnicamente falando, é só mais um dia que passa, assim como muitos outros. Porém, emocionalmente e psicologicamente falando, é mais um ano, né? Então, o ano representa essa questão de começos de ciclos, términos de ciclos, expectativas com os novos ciclos, frustrações e arrependimentos com o ciclo que se passou, mágoas ou conquistas, vitórias, orgulho. Como você lida com começos e fins de ciclos, né? O novo, por exemplo. O novo te amedronta, te alivia, te deprime ou te motiva? Já que estamos falando de 2020, né, o outro podcast foi a respeito do ano que passou, estou falando desse ano que vai começar, né? Então, a pergunta é essa. Como você lida com novos ciclos, começos de ciclos? Então, para começar falando disso, eu vou situar um pouco vocês a respeito da questão do tempo. Tem um psicólogo que se chama Philippe Zimbardo, e ele ficou famoso na década de 70, 80, por um experimento que ele fez, que é o experimento da prisão de Stanford. Tem até um filme sobre isso, que é bem intenso. Eu recomendo, um filme super legal. E ele escreveu mais tarde um livro, que o nome do livro agora eu não me lembro, mas é um livro que fala a respeito do tempo, né? Acho que é o Paradoxo do Tempo, se eu não me engano. E neste livro ele fala que nós, seres humanos, temos tendências de nos comportar de acordo com a perspectiva temporal na qual a gente mais se enquadra, vamos dizer assim. Então, por exemplo, tem pessoas que estão mais localizadas no futuro, né? Aquelas pessoas que estão o tempo todo focando em esperança, focando em metas, focando em objetivos, né? Às vezes elas têm uma dificuldade muito grande de sossegar um pouco o facho e ficar quietinha no presente, numa boa, curtindo, porque ela está pensando no próximo passo, no que vai acontecer amanhã, no que vai acontecer depois, né? Às vezes são pessoas que sofrem com ansiedade, geralmente são pessoas que sabem se organizar, né? Então, essa perspectiva de tempo futuro, né, é algo que organiza o comportamento e a maneira pela qual a pessoa encara o mundo, né, é a sua própria vida. Então, por uma pessoa que nem essa, faz muito sentido não fazer uma viagem hoje para economizar um X de dinheiro para um propósito de longo prazo. Enquanto por uma pessoa que é mais focada no presente, isso não faz sentido absolutamente nenhum, né? Eu me lembro de um colega meu que ele falava, por que na época de faculdade isso ainda, né? Mas por que você vai fazer economia, Pia? Por que você vai economizar dinheiro? Você nem sabe se você vai estar vivo daqui a 10 anos, né? Então, para ele não fazia sentido nenhum economizar dinheiro naquele momento. Ele falou, vamos sair, vamos viajar, vamos curtir, né? E eu falava, cara, não, eu aqui mais voltado para o futuro, né? Tinha essa perspectiva de não, vale a pena sim eu economizar esse dinheiro para fazer alguma coisa no meu futuro mais tarde, né? Então, essa perspectiva de futuro e também temos a perspectiva de presente, né? Qual é o foco da perspectiva do presente? Foco no sensorial, porque o presente é o tempo dos sentidos, né? O que a gente está vendo, o que a gente está sentindo, o que a gente está tocando, o que você está tomando, bebendo, o que você está ouvindo. Esse é o momento do presente, é o momento do prazer, é o momento às vezes da dor, mas é o momento de emoções fortes, né? É um momento de perspectiva diminuída, porque você está com a perspectiva apenas deste momento, então também o presente tem a ver com essas questões. Dentro do presente a gente vai ter o problema, por exemplo, com vício, né? Então a pessoa é tão viciada nas sensações que ela não consegue abrir mão de ter sensações. Já o lado positivo, né, é quando a pessoa consegue se entregar ao que está acontecendo e aproveitar o momento presente, que é meta de, por exemplo, mindfulness, meditação e outras práticas. Então,
quando a pessoa tem esse foco no presente, ela tem uma perspectiva de vida muito diferente de quem tem uma perspectiva mais voltada ao futuro. Tá? E, por fim, nós também temos essa questão da perspectiva do passado. Quando falamos em passado, estamos falando em coisas que aconteceram, estamos falando em sentimentos como gratidão pelo que aconteceu, ou também de arrependimento pelo que aconteceu. Estamos falando de sentimentos de estruturação, quando, por exemplo, a pessoa olha para o seu passado e vê que tem um passado, que tem uma estrutura, ou também sentimentos de coisas que não aconteceram. Tá? E aqui, em relação ao passado, a gente também tem atitudes positivas e negativas, vamos dizer assim. Aquelas atitudes que a pessoa olha para trás, vê que tem uma história, vê que construiu coisas, e isso dá motivação para ela ir adiante, e viver o presente, e viver o futuro. Ou quando a pessoa se torna refém do passado, né, e foca o tempo inteiro em coisas que não aconteceram, e fica olhando, e fica remoendo, né, tudo aquilo que aconteceu. Então, essas são algumas das perspectivas que a gente tem quando estamos falando do passado. Tá? Então, o que acontece? Por que eu falei sobre esses 3 temas para falar do Ano Novo? Porque quando você está indo para o Ano Novo, é importante que você compreenda qual é o seu posicionamento em relação ao tempo. Porque o Ano Novo é necessariamente o futuro. Então, a gente está falando de 2020. E 2020, neste momento que eu estou gravando esse podcast, ainda não aconteceu. Então, é obviamente futuro. Tá? Como é que eu me relaciono com isso? Se eu sou uma pessoa focada no passado, por exemplo, eu posso olhar para o futuro e torcer que não seja igual ao meu passado. Ou posso querer, né, me motivar para o futuro porque o meu passado foi muito bom. Já se eu sou uma pessoa focada no presente, talvez eu não esteja nem pensando no futuro. Talvez eu simplesmente pense na festa de Réveillon, que vai ter que ser uma delícia, uma maravilha, e ponto, acabou. Não vou ficar pensando muito mais nisso. Se eu sou uma pessoa focada no futuro, muitas vezes 2020 já terminou, porque a minha agenda já está lotada para 2020, eu estou pensando em 2021. Né? Então, muitas pessoas vivem essas formas diferentes em relação ao tempo. E aí, nós também vamos ter o quê? Emoções a respeito deste novo ano. Então, uma emoção que eu vejo muito em consultório é de ver o próximo ano como uma ameaça. Ou seja, se a pessoa está focada num passado ou experienciando emoções negativas no presente, tá? Então, ela está focada num passado negativo, onde ela não conseguiu várias coisas, onde ela tentou e não deu certo. E aí ela não olha só para o ano que passou, ela olha para todos os anos que ela não conseguiu isso. Muitas vezes, o ano novo pode ser sentido como uma ameaça, porque ele é um estímulo de que isso vai acontecer de novo. Então, o ano novo vem com essa promessa ameaçadora, né? Ou então, muitas pessoas conectadas com o presente e o passado ficam com medo do ano novo porque elas não sabem o que vai acontecer. E como o agora está bom, elas temem que isso possa parar de acontecer. Né? Então, isso acontece muito em repartição pública, quando vai mudar de governo. Né? Todo mundo fica empolvoroso, o que vai acontecer? Ninguém sabe direito o que vai pintar no novo ano, porque ninguém sabe qual vai ser a cabeça do novo prefeito, governador, presidente, etc. Você vai cortar a cabeça, você vai manter todo mundo lá, você vai trocar a equipe, se não vai, enfim. Então, essa questão da ameaça, ela é importante de você perceber, se você se sente assim em relação ao ano novo, né? Quais são especificamente as ameaças. E se você pode fazer alguma coisa em relação a elas. Porém, antes de pensar nisso, é importante sempre você pensar se essa ameaça é realmente uma ameaça. Né? Ou seja, as coisas não ficarem iguais não necessariamente é uma ameaça. As coisas podem melhorar, as coisas podem piorar um pouco. Né? E aí a gente precisa ter aquela percepção de longo prazo para ver se uma mudança para um lado ou para o outro é algo ruim, é algo corriqueiro, né? Ou faz, às vezes, parte de um processo. Né? Às vezes, as pessoas assumem algumas formas de viver a sua vida que são cíclicas. Então, tem alguns anos que vai ser melhor, outros anos que vai ser pior, que nem a agricultura, por exemplo. Né? O pessoal sempre se programa para um ano muito bom, um ano ruim e um ano muito ruim.
né? E fazem uma média em relação a isso daí. Porque eles sabem que tem safras que são ótimas, excelentes, e tem safras que são uma porcaria. E isso acontece com todos os produtores. Tá? Então, em relação ao sentimento de ameaça, pergunte-se de que forma o ano que vai vir te ameaça. De que forma as possíveis mudanças te ameaçam. E como você pode fazer para lidar com elas, se elas realmente forem uma ameaça. Tem outras pessoas que têm um sentimento de alívio, né? Ou seja, graças a Deus que esse ano está acabando. Vai vir 2020 e aí tudo vai ser diferente. Quem nunca ouviu isto? Ou falou isso. Tá? É muito importante, quando a gente pensa desta maneira, fazer uma avaliação dos nossos comportamentos em relação ao ano que está passando. Por quê? Porque quando o ano novo vem como um alívio, vem sentido como um alívio, isso significa que o ano que passou ou está passando foi ruim, de alguma maneira. Agora, quando o ano foi ruim, a gente precisa verificar qual a nossa contribuição para isso. Às vezes, acontece sim, de acontecer coisas que a pessoa não tinha como prever, né? Um acidente, por exemplo, e o ano foi ruim, foi um ano difícil por causa disso, e não tem muito o que fazer reflexão nenhuma. Né? A pessoa está simplesmente sobrevivendo. Porém, muitas vezes nós contribuímos em larga escala para um ano que não foi positivo. Tá? E por que essa reflexão é importante? Porque se este for o caso, 2020 vai vir, você vai continuar com os mesmos comportamentos, 2020 vai ser uma porcaria de novo, e aí 2021 é que vai te salvar. Né? Só que 2021 vai fazer as mesmas coisas, e aí é 2022. Então, assim, se você é daquelas pessoas que sempre faz as mesmas promessas e não cumpre, né, você tem que olhar para o teu alívio. Porque é importante que você não sinta esse alívio. Nossa, Kim, como assim não sinto alívio? Não sinta. Porque se você se sentir aliviado, você vai estar colocando a responsabilidade que é tua no ano e não no teu comportamento. Então é importante que você se mantenha, de certa forma, angustiado, mas que você transforme essa angústia em novos comportamentos, novos hábitos, metas realistas, para com que você consiga fazer de 2020 um ano melhor para você. Já quando a gente fala num sentimento meio de depressão, né, a pessoa fica meio deprimida, e aqui é importante fazer uma ressalva, né? Quando eu falo sentimento depressivo, isso é diferente de um transtorno depressivo, tá? Então, transtorno depressão, o transtorno depressão é uma coisa, sentimento depressivo é outra. O sentimento depressivo em relação ao ano que vai, um ano novo, né, tem a ver com impotência. Então, a pessoa olha para o novo ano, tem metas às vezes e se sente diante disso impotente. Neste caso, é muito importante você se perguntar se você de fato está impotente. Se você estiver de fato impotente, o que você precisa fazer? Quais são as coisas que podem ajudar você a ganhar um pouco mais de força, um pouco mais de poder sobre as suas atitudes, sobre o que te cerca, para que você possa vencer essa impotência e encarar o próximo ano com mais força? Isso é uma tarefa que a gente trabalha muito em terapia. Como, entre aspas, se empoderar. Né? Ou seja, como gerar comportamentos que tragam para você aquilo que você está querendo. Ao invés de se sentir impotente, sem a capacidade de fazer coisas novas, sem a capacidade de continuar a vida e se entregar, mesmo antes do ano começar. E, por fim, tem uma outra emoção que também é bem comum, que é a motivação. Ou seja, a pessoa olha para o ano e vê lá 1001 possibilidades, o ano vai ser maravilhoso por causa disso, por causa daquilo e outro, eu já me programei assim, já me programei assado e tal. Isso é muito bacana, é gostoso de ver, é gostoso de sentir. Né? Qual é a ressalva que a gente faz aqui? Olhar para essas motivações e ver qual é o grau de concretude destas motivações. Né? Ou seja, se eu tenho planos com datas marcadas, organizado com parceiros, tem vários planos, né? As coisas estão num nível mais de concretude, ou seja, é só esperar literalmente o tempo passar e começar a executar uma coisa, executar outra. Ótimo, que bom, que bacana. Agora, muitas vezes as pessoas colocam muitas esperanças sem essa concretude. Ou seja, o 2020 vai ser maravilhoso porque ele vai ser maravilhoso porque ele tem que ser maravilhoso. E nesse tipo de caso, essa emoção ela pode ser um tiro pela culatra.
Muitas pessoas fazem isso. Então, começam o ano super, hiper, mega motivadas, com 1001 planos, não se organizam, não se estruturam, os planos não têm concretude nenhuma, e à medida que o tempo vai passando, o que acontece? Elas assumem comportamentos antigos e se desmotivam. Então, aquela motivação que no começo era interessante, torna-se depois um peso que a pessoa fica carregando. Pô, mas que porcaria, no começo do ano estava tão empolgado, mas só... Agora não tá, né? Nada está acontecendo, aquilo outro não aconteceu. E aí a gente pergunta, mas e quão real era isso naquela época? Não, era só uma ideia. Bom, então é comum que uma ideia, que algo que é só uma ideia, não se concretize. Tá? Então aí tem algumas dicas para vocês lidarem com algumas emoções que são comuns. Eu vejo essas emoções bastante no consultório em relação ao ano novo, né? A anos novos. E essas dicas podem ajudar você, tá? Por fim, uma questão de resultados versus interpretação dos resultados. Também é interessante quando a gente pensa num ano novo, né, no ano que está surgindo, que ele pode ser um marco, né, um estímulo que nos lembra dos resultados que a gente já teve. Muitas pessoas têm resultados bons e fazem interpretações difíceis a respeito desses resultados. Eu falei um pouco disso no podcast anterior, mas só para retomar. É muito importante você perceber se o resultado que você está tendo é bom ou ruim em referência a metas concretas, objetivos mensuráveis. Né? Ou seja, sei lá, por exemplo, assim, a pessoa... eu dei o exemplo de amigos, eu vou dar um exemplo financeiro. Então, por exemplo, a pessoa quer ganhar X, e ela não chegou a X, ela chegou quase a X. Né? É importante que ela verifique se esse quase X é algo ruim, financeiramente falando, ou é algo bom. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas reclamando, pô, eu não cresci tanto quanto eu gostaria de ter crescido, mas houve um crescimento. Né? O crescimento esperado, sei lá, de 50% e eu cresci só 25%, metade do que eu queria. Tá, mas e essa metade tá ruim? É algo ruim? Né? Ou é algo positivo? Porque muitas vezes as pessoas, simplesmente por não atingirem os resultados, já interpretam isso como tudo deu errado. E é importante tomar cuidado com essas interpretações de resultados. Por quê? Porque elas vão interferir no teu ano, elas vão interferir na maneira com a qual você olha para o ano, né? E isso vai fazer com que você se sinta bem ou mal em relação ao ano que às vezes nem começou, em relação às tuas competências, em relação ao teu próprio futuro. Tá? Muito bem, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Em relação às indicações que eu sempre faço, eu acredito que eu posso deixar, agora eu me lembrei o nome do livro do Felipe Zimbardo, que é exatamente esse, O Paradoxo do Tempo, tá? Que é um livro bem interessante para ler, ele ajuda muito nessas questões de passagens de ciclos, né? Porque faz a gente refletir sobre isso. Também convido todos vocês que estão me ouvindo a me seguirem lá no Instagram e no Facebook, onde eu também divulgo os podcasts, a conhecerem o meu canal do YouTube, o meu blog, que agora novamente está com endereço, o psicoterapiaemgotas.home.blog, e também a conhecerem os meus livros, Psicoterapia em Gotas 1 e o Psicoterapia em Gotas 2, Emoções à Flor da Pele, tá? Convido todos vocês que já me seguem no Facebook e Instagram e que vão seguir a comentarem nos pods, né? Se vocês gostaram, se não gostaram, se vocês têm ou não sugestão de algum tema, porque afinal de contas eu faço aqui os pods para vocês, tá bem? Gente, muito obrigado pela audiência e até um próximo pod. Tchau, tchau.